Teve um rapaz que em 2019, ele chegou para mim na Campus Party e falou: Tonico, eu preciso de um espaço no palco principal para divulgar minha startup. Me dá 5 minutos que a minha startup vai voar. Eu falei: de jeito nenhum, cara. Se todo mundo que precisa tem alguma ideia, precisa de algum espaço, me pedir 5 minutos no palco principal, a gente não faz o que o evento se propõe a fazer. O que o evento se propõe a fazer é que você hackeie o evento. Descubra o que é o evento. Bom, antes de começar aqui a nossa entrevista, eu tenho uma indicação para fazer aqui, como de costume, né? Queria falar aqui para você, te apresentar, se você ainda não conhece, a Lari Basílio. Ela que é guitarrista, musicista. Ela é nascida aqui em São Paulo, tem aproximadamente aí 35 anos, é jovem. Mas olha, ela tá com uma carreira extremamente promissora aí, ganhando muita relevância no cenário musical internacional. Inclusive, ela tem um álbum que ela lançou recentemente, muito bacana, chamado Far More, que você pode encontrar aí nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. E olha, participou músicos como o Nathan East, baixista, o Vini Colaiuta, baterista, e também participação especial de Joey Satriani. Então olha só que orgulho, né? Uma brasileira tendo uma carreira tão significativa aí no cenário internacional. Então pesquisa aí no YouTube, no Google, Far More, Lari Basílio, que eu tenho certeza que você vai gostar. Agora sim, vamos começar aqui a nossa entrevista e hoje eu tô falando com o Tonico Novaes, ele que é CEO da Gouveia Experience, que entre tantos eventos faz aí também a Campus Party. E aí, Tonico, tudo bom? Tudo bem, obrigado pelo convite, Fernando, uma honra estar aqui e vamos lá, vamos bater papo aqui, ver aqui. É isso aí, olha, eu que agradeço você ter aceitado meu convite, vindo aqui me ajudar a levar um conteúdo relevante pro pessoal que acompanha o canal, então obrigado, viu? Ô Tonico, lá no site da Campus Party, né, uma das coisas que está escrito lá é criar cada vez mais um ambiente imersivo e disruptivo para debater sobre tecnologia, criatividade, inovação e educação. Por que você acredita que a Campus Party é um ambiente criativo? Olha, a Campus, a gente já teve várias ideias que nasceram lá. Acho que o que a gente propõe é trazer a comunidade de todas as disciplinas ligadas ao STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia, matemática. E aí a gente traz eles e dá para a comunidade, para esses jovens, costumo até brincar, jovens de 5 a 100 anos, né? A gente dá para esses jovens a oportunidade de aprender, de trocar experiência, trocar ensinamentos para que eles possam reescrever o código-fonte do mundo. E aí a gente repensar como que a gente pode deixar de legado para a sociedade algumas soluções tecnológicas. Então, a ideia é que de fato tenha essa troca, essa experiência e a gente consiga deixar legados interessantes. Tem vários exemplos, né, que já foram criados. Teve um cadeirante que foi na Campus Party e aí ele tinha mapeado todos os bares e restaurantes em São Paulo que tinham acessibilidade. Ele se juntou com um designer e um programador e criaram um aplicativo que é o Pode Ir, Dá Pra Ir, alguma coisa assim, que virou um negócio. E isso se transformou a vida dele. Ele com isso conseguiu um negócio. Teve também uma vez na Bahia, né, foi na Bahia, que queriam fazer um hackathon sobre para combater o Zika vírus na época. E aí um garoto, falo um garoto, né, um gênio que está lá com a gente, teve uma simples ideia que ele pegou pelos dados da Secretaria de Saúde, quais eram as regiões de maior incidência do Zika vírus pelas internações nos hospitais, puxando, né, no endereço das pessoas que davam entrada nos hospitais, quais eram os CEP, né, de localização. E através de geolocalização, num mapa da Bahia, ele identificou todos os pontos que tinham a maior incidência do Zika vírus para que os agentes de saúde pudessem agir com prevenção ao invés de tomar o cuidado já direto
direto no hospital. E o mais engraçado de tudo é que na época a secretária de saúde falou assim, mas engraçado, onde você pegou esses dados todos? E o garoto falou, na sua secretária, os dados são abertos para todo mundo olhar. Então, às vezes a solução que está aí para a gente descobrir, ela é simples, só precisa a gente poder dividir um pouco quais são os problemas, quais podem ser as soluções, e aí dar oportunidade para essa juventude, para essa nova geração que já chega como nativo digital, disruptiva, né, para pensar em soluções que talvez nós, os dinossauros do mercado de trabalho, ainda não tínhamos pensado. Agora, Tonico, você comentou que às vezes as pessoas chegam lá na Campus Party e elas começam a se conectar para desenvolver uma ideia, né? Então, igual você trouxe essa ideia, esse exemplo do cadeirante que se juntou com um programador, um design, né? Como é que essas conexões elas acontecem dentro da Campus Party? A pessoa sai lá e sai conversando com o pessoal? É por aí mesmo, tá? Até a gente provoca que as pessoas de fato conversem entre elas, façam amizade. A Campus Party é um ambiente de grupos, né? Onde você pode ir sozinho e começa a fazer parte de um grupo, ou de uma comunidade, ou de uma startup, ou de uma universidade, de um grupo que está lá fazendo robótica, programação, drones, o que você quiser, você acaba fazendo. Teve um rapaz que em 2019, ele chegou para mim na Campus Party e falou, Tonico, eu preciso de um espaço no palco principal para divulgar minha startup. Me dá 5 minutos que a minha startup vai voar. Eu falei, de jeito nenhum, cara. Se todo mundo que precisa tem alguma ideia, precisa de algum espaço, me pedir 5 minutos no palco principal, a gente não faz o que o evento se propõe a fazer. O que o evento se propõe a fazer é que você hackeie o evento. Descubra o que é o evento. Converse com as pessoas. Vai nos patrocinadores, vai nas bancadas, converse com as pessoas e veja como que você pode melhorar o seu projeto. E ele ficou me olhando ali com uma cara meio decepcionante ali, né? Meio triste. E aí foi engraçado porque no meio da pandemia esse menino me marcou numa rede social. Ele postou a foto que a gente tirou junto, né, e falou, Tonico, aposto que você não lembra desse momento. Eu narrei como foi o momento, como eu narrei aqui, né? E ele falou, caramba, você lembra? Olha, eu vou te falar, esse ano minha startup aqui na Bahia ganhou o prêmio do Sebrae da Bahia de startup mais inovadora. E quem me ajudou a fazer isso foi você, que falou para eu ir hackear a Campus Party, e eu consegui hackear porque eu fui no stand do Sebrae e consegui um contato no Sebrae da Bahia, e hoje a minha startup já é uma vencedora, já está com um modelo de negócio implementado aqui na Bahia. Então, é um pouco disso que a gente provoca as pessoas, que elas hackeiem a Campus Party. Tem um exemplo até do Alexandre Case Monster, por exemplo, que ele criou a oficina de chão. O que é a oficina de chão? A oficina de chão é um momento que ele dá um workshop ensinando as pessoas a montarem um robô. Então, você começa a programar, a criar um robô desde do conhecimento zero sobre robótica. Você não sabe nada sobre robótica e em 60, 80 minutos de workshop ele te ensina os princípios básicos de uma programação através de algumas placas de Arduino e alguns componentes. Mas o mais importante disso é que o Alexandre entendeu que aquele joguinho lá, que eu não vou fazer merchandising dele, que tem umas pecinhas de plástico que encaixam uma na outra, era algo excludente, porque uma caixinha com 50 pecinhas custa no mínimo 300 pratas. E era super excludente para o cara montar um robô. E o Alexandre começou a montar o robô através de lixo reciclável. Ele começou a usar caixinha de Tetra Pak, latinha de refrigerante, de energético, copinho de café, ou até fazer em papel machê arte. E aí ele conseguiu desenvolver a oficina de chão. Ele não chegou para a organização da Campus Party e falou, eu preciso de um espaço para fazer uma oficina assim, assim, assado. Ele pegou as peças, pegou tudo e criou no chão isso. Obviamente que hoje a gente já tornou isso uma atividade oficial, dá para ele uma bancada, uma estrutura e tudo para ele poder fazer, mas ele partiu do zero, ele hackeou a Campus Party. E é isso que a gente se propõe lá. Como é que a gente hackeia a educação? Como é que a gente transforma a educação para que as pessoas tenham maiores oportunidades no mercado de trabalho? Fantástico. Cara, eu tô vendo que assim,
todo esse processo faz parte também de uma democratização do conhecimento. Igual nesse caso do robô, então, hoje dá para ir, você vai numa loja, compra ali e você começa a construir seu robozinho, mas às vezes isso não é acessível para todo mundo. Mas se você começa a fazer com latinha, com embalagem, isso vai ser uma coisa totalmente acessível, principalmente para quem está começando, que justamente é o que é importante nesse momento, o conhecimento. Tô certo ou tô falando bobagem? É exatamente isso. E aí você começa a trabalhar com robótica, daí você vai entender que o robô de linha, que é aquele robô que vai seguindo aquela linha, depois ele tem aplicabilidades que você pode usar no mercado de trabalho. O outro evento que a gente faz, por exemplo, a NRF, que é o National Retail Federation, que acontece em Nova York, né, e a gente leva 300 executivos para lá, a gente visitou o centro de distribuição da Amazon, lá nos Estados Unidos, em New Jersey. E se você conhecer, é exatamente isso. Você vê a aplicabilidade de diversos assuntos de robótica que a gente trabalha na Campus Party sendo aplicados ali hoje, já no centro de distribuição. Na verdade, o centro de distribuição lá da Amazon parece o grande palácio do Despicable, né? Cheio de minis atuando, que são os robozinhos todos amarelos andando de um lado para o outro, trazendo as compras e fazendo funcionar toda a logística interna do centro de distribuição. Tudo isso você consegue aplicar hoje no dia a dia num centro de disposição super robotizado. Você já aprende esses inícios da robótica dentro da Campus Party. Você já consegue criar essas ideias e por que esperar ser contratado pela Amazon ou até você criar o seu próprio centro de distribuição robotizado com algumas iniciativas que você aprende na Campus Party. Fantástico. Agora, essas iniciativas de hackear a Campus Party, né? Eu achei fantástico esse termo. Eu acho que isso estimula a criatividade e a proatividade das pessoas. Porque, querendo ou não, as pessoas que vão ali, vocês tentam despertar essa coisa do empreendedor dentro delas. Eu não estou falando necessariamente o empreendedor que tem a sua própria empresa, mas também o empreendedor que às vezes está dentro de uma empresa e ele acaba sendo um intraempreendedor, né? Dito isso, você entende que as startups são empresas mais criativas do que as empresas convencionais? Estou perguntando isso porque a Campus Party atua muito com as startups lá dentro, né? O nosso interesse é criar cada vez mais startups. Então, como que a gente faz com que cada ideia dessa, cada hackathon vencedor, depois não pare por ali? Como é que a gente pode criar um programa de aceleração para que aquela ideia vencedora daquele startup, daquele desafio, daquele hackathon, daquele desafio, possa depois virar uma startup. Essa é o nosso ideal. E de fato, acho que quando cada vez mais as empresas são menores e quando elas são menores, elas têm mais facilidade de pivotar, né, como diz hoje o startupeiro, ou de mudar de direção, né, para onde ela está indo. É um pouco disso que a gente procura. E, obviamente, que dentro das nossas organizações, por mais que a gente tenha vários funcionários trabalhando, hoje, como empresa de serviço, nós somos uma empresa média, mas a gente procura ter essa cabeça de startup. Não podemos ficar muito tempo para tomar uma decisão. Tem que ser rápido e ágil para tomar essa decisão, né, e entender quando que você tem que insistir nela ou quando que você tem que abortar essa decisão. Não é fácil, né? Ninguém tem a fórmula correta sempre. Muita coisa vai do feeling, do seu entendimento. Mas quanto menor é a empresa, mais fácil é de você mudar a direção dela e de você ser mais ágil. Essa é, às vezes, a grande vantagem das startups aí, de ser mais criativas e mais disruptivas. E a criatividade está muito ligada à inovação? Ou seja, você precisa ser muito criativo para ser inovador? Acho que está mais ligado à zona de conforto. Eu acho que as pessoas conseguem inovar mais quando elas estão fora da zona de conforto, né? E aí está o grande desafio dos líderes de hoje, né? O líder de hoje ele precisa ser flexível, acolhedor, entender o momento do seu funcionário, mas também saber tirá-lo da zona de conforto e fazer com que ele seja cada vez mais disruptivo e inovador, né? Para que ideias fora da caixa possam ser feitas. Se a pessoa começa a tomar muita decisão e muita ideia só dentro da caixa, né, só ali o certinho, daqui a pouco essa pessoa vai ser substituída por um robô, né, e acabou a história, né? Como é que a gente... muito se fala, né, da inteligência artificial e inteligência emocional, né? Então, como é que a gente faz? Uma coisa super interessante, né? Quando a gente, voltando, né, para o centro de distribuição da Amazon, quando
Quando eu fui lá, tinha um dos robôs que traziam a caixa, e aí uma menina pegava cada embalagem, conforme o robô identificava lá por tamanho e código de barras, e separava nas caixas. Eu ainda brinquei com o cara que estava fazendo lá a visita com a gente, falei, essa aí vai ser a próxima a ser substituída por um robô, né? Porque é um trabalho, quase que um trabalho tipo gênios, assim, sabe? Vinha o robô e tinha 5 caixas. E aí ela pegava a caixa, passava o scanner, acendia uma luz da caixa, era a caixa que ela tinha que colocar. E o cara falava, não, o mais difícil é substituir ela, porque tem algumas coisas que a inteligência artificial não consegue detectar. E aí essa aí acho que vai ser o último a ser substituído. Então a gente começa a entender um pouco também como que é a aplicabilidade das coisas e até onde dá para ser criativo ou não. Então acho que essa é muito importante conhecer a teoria, a prática, mas a funcionalidade e a aplicabilidade que o mercado nos dá para isso. Agora você comentou dessa questão, né? O pessoal utilizando inteligência artificial e, é claro, automaticamente algumas funções acabam não existindo mais. E eu sou muito a favor de que algumas profissões não existam mais mesmo, assim, né? De verdade. E minha pergunta vai parecer, às vezes, um pouco o contrário, né? Por exemplo, minha mãe começou com datilógrafa. Essa profissão não existe mais, né? E eu acho que dificilmente alguém fala assim, ai, que saudade de escrever numa máquina de escrever, né? Ai, que tempos bons, né? Não tem isso, né? Só um detalhe, eu sou formado em datilógrafo, tá? eu fiz curso no colégio, eu tinha que fazer, e você tinha que digitar com todos os dedos, tinha que olhar para o lado, e se você voltasse para olhar para a máquina, o professor que ficava no fundo te dava uma reguada na nuca. Hoje em dia ele sofreria um processo, mas no meu tempo podia isso. Então ele ficava, quando voltava para olhar para a máquina, ele tomava uma reguada na nuca. Então, você tem saudade de escrever na máquina de escrever, cara? Não tenho saudade, que o computador é muito mais muito simples, melhor, né? Mas eu sou um cara que escrevo com todos os dedos, e eu escrevo rápido, e até hoje em dia a gente faz muito call, né? E às vezes você tá fazendo call numa tela, escrevendo na outra, e eu, como fui formado em datilografia, a minha tecla ela é pesada, né? Eu praticamente assassino cada... Ou seja, o tempo de uso do seu notebook, né? Era para durar 10 anos o notebook, e às vezes eu tô digitando alguma coisa e daí tem gente na call que eles brincam. Peraí que o Tonico tá assassinando o teclado dele, né? E é verdade, eu vou pesado mesmo, porque eu venho da época da... Claro, você tá treinado, né? Agora, eu tô falando isso, né, da inteligência artificial, porque tem um episódio dos Simpsons que é muito legal, que o Bart e a Lisa, eles vão pra um colégio, assim... Cara, top do top, assim, mega disruptivo, educação e tal. E aí, eles sempre desenvolvendo lá no colégio alguma solução para melhorar o trabalho do pessoal e melhorar a vida do mundo de maneira geral, né? E aí tem um computador lá que faz umas leituras, assim, umas previsões. E aí, de repente, o computador previu que o trabalho do futuro ia ser cuidar de idoso. Porque todas as outras coisas estavam sendo feitas por máquinas ou por inteligência artificial. Você acha que a gente vai chegar num momento onde não vai ter mais o que a gente fazer e a gente só vai cuidar de idoso, cara? É uma super discussão essa, né? A palestra do Paco Hagageles, que é o fundador da Campus Party, sempre falou isso. Ele vai mostrando, né, como vai ser o futuro, né, falando do Feel the Future, e no final ele fala que, de fato, vai chegar um dia que os computadores, os robôs, as máquinas vão fazer todo o trabalho que o ser humano precisa, e que aí a gente teria tempo para cuidar das nossas famílias, que a gente ficaria cuidando da nossa família. Acho que é um pouco daquela anedota do pescador, né? Não sei se você já ouviu que o milionário vai fazer um passeio de pesca com o pescador e fala pro pescador, olha, cara, você faz um super trabalho aqui, mas você, poxa, poderia cobrar o dobro. Daí o pescador fala, mas pra que eu vou cobrar o dobro? Você tem um barco limpo, você sabe onde ficam os peixes, se você cobrar o dobro, daqui a pouco você pode comprar outro barco e colocar outras pessoas trabalhando pra você. E ele falou, mas pra que eu preciso disso? Ele falou assim, porque quando você tiver as pessoas trabalhando pra você, fazendo as coisas por você, você pode reservar um tempo pra você ir pescar. E ele falou, mas eu já faço isso, eu tô indo pescar com você. Então, assim, é um pouco
do ciclo da coisa. Mas peraí, eu vou trabalhar pra caramba pra ficar muito rico ou pra ter um tempo pra minha família. Pra não trabalhar. E aí daqui a pouco pra não trabalhar, então começa a não fazer muito sentido. Eu acho que a minha convicção é que as profissões da forma que elas existem hoje, elas vão se transformar, né? Dizem que tem pesquisas do Gartner que nos próximos 10 anos 60% das profissões vão desaparecer. Eu acho que elas vão se transformar, 100% vai se transformar. Hoje em dia, raras são as profissões que você consegue fazer sem tecnologia, né? Acho que há 15, 20 anos atrás isso era impensável. Eu acho que elas vão se transformar cada vez mais. Profissões vão ser substituídas e vão entrar outras profissões, como programador, segurança de internet, cybersecurity. Vai ter muita profissão nova que vai aparecer. Eu acho que ficar sem emprego, talvez meus bisnetos, lá para frente, não tão rápido assim. Agora, ô Tonico, esse monte de tecnologia chegando não deixa a gente menos criativo? Porque assim, ó, a gente hoje a gente é criativo para buscar uma solução para um determinado problema que a gente tem, seja na sociedade, num bairro, assim, em algum lugar específico. E aí a gente cria lá, por exemplo, uma inteligência artificial que cria o texto. De repente a gente cria uma inteligência artificial que cria a imagem. A gente cria uma outra inteligência artificial que faz locução, né? E aí a gente entra lá que às vezes com alguns cliques ele gera um negócio pronto para você que você colocaria sua mente para trabalhar muito mais para resolver aquilo para você. Isso não deixa a gente menos criativo? Ou seja, a gente vai ficando mais preguiçoso? Por exemplo, ó, a gente decorava muito mais número de telefone, né? Sim. Então, assim, hoje a gente não decora mais. Ninguém. Não sabe. Eu aprendi as ruas de São Paulo usando um guia 4 rodas que você ia grifando as páginas. Exato. Que você vai e pula para outra. Não tinha o Waze, né, com a facilidade que tem hoje. Eu acho que isso é parte da disrupção. Tá? Tem a disrupção, como por exemplo o Francesco Farrugia, que é um dos criadores também da Campus Party, junto com o Paco. Ele na palestra dele fala muito bem que a diferença de inovação e disrupção é muito grande, né? Inovação o Sheraton e o Hilton ficam brigando para ver quem inova mais. O Sheraton vai lá e coloca menu de travesseiros. O Hilton vai lá e coloca que você pluga o seu celular com todos os devices do seu quarto. O outro vai lá e pluga o seu Netflix no seu quarto. Daí chega o Airbnb e acaba com tudo isso sem comprar um quarto sequer, sem plugar nada. Né? Disrupta o mercado todo. E foi assim com o Uber e foi assim com tantos outros. Nubank, né? O Nubank, o próprio Uber chegou no Brasil, foi agora, faz 7 anos, foi 2015, né? Então assim, é super recente. Eu acho que hoje em dia as tecnologias estão aí, né? A gente precisa ser mais criativo e eu acho que às vezes atrapalha na criatividade. Mas, por exemplo, veio a pandemia. Aí hoje todo mundo faz call online. Uhum. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus, mas nada disso é novidade. Uhum. Né? Tudo já estava aí. Já tinha Skype, já tinha Teams, já tinha Zoom, já tinha Google Meet, já tinha tudo. Só precisava criar o hábito, né? Só precisava criar o hábito. Então, as coisas já existem e tem um período também de transformação e adaptação. Tem uma história muito engraçada, né? Que é coisa de brasileiro, né? Que tem uma câmera com inteligência artificial que você capta a feição das pessoas para saber se as pessoas estão felizes ou tristes, né? E tem algumas empresas que usam isso no ponto de venda. Tem uma loja aqui no Brasil, não me recordo agora o nome, mas é uma história engraçada, que eles colocaram essa câmera na porta, na entrada e na saída, que era para medir como que a pessoa entrava e como a pessoa saía. E através dessa mensuração de estado de felicidade da pessoa, se a pessoa estivesse entrando triste e saindo feliz, significava que ela teve um atendimento satisfatório na loja e aí a pessoa foi bem atendida e os vendedores estavam indo bem e aí eles bonificavam mais os vendedores.
O brasileiro, o vendedor, percebeu isso e ficou na porta da loja. Para todo mundo que saía, eles contavam uma piada. Então, Putz, grila, cara. então, assim, todos que saíram da loja saíram super satisfeitos. E aí os caras estavam mensurando, no final eles estavam fazendo a mensuração errada, né? Mas é o brasileiro malandro que entendeu que conseguiria ser mais bem avaliado. Acho que tudo vai da criatividade. Acho que as tecnologias estão aí, né? Vai ter uma tecnologia ou outra que vai ser um pouco mais diferente, um pouco mais isso, um pouco mais aquilo, mas o que muda mesmo é o ser humano. O que vai disruptar mesmo é a criatividade do ser humano e fazer algo diferente. O que o Airbnb ou o Uber ou o Nubank apresentam de tecnologia não foi nada assim que alguém inventou a roda. Não, é um ser humano que teve uma ideia, que uniu algumas tecnologias e aí sim trouxe uma ideia disruptiva para o mercado. Fantástico. E olha só, o brasileiro hackeando o sistema aí em prol do benefício dele, né? Então sempre tem isso, né? Sempre a gente ouve assim, o fulano tentou não sei o quê, fez não sei o que lá para dar um jeitinho ali para se dar bem na plataforma, né? Ô Tonico, eu entendi que a Campus Party, um dos objetivos dela é tirar as pessoas da zona de conforto, porque isso vai gerar mais inovação. Como é que vocês fazem isso? Vocês chegam na Campus Party e dão um tema para o pessoal, vocês dão uma missão para eles? Como é que funciona? Bom, para começar que para a pessoa aproveitar de fato os conteúdos, ela precisa ficar acampada, né? Só dela ficar acampada, ela já está fora da zona de conforto ali, né? Ela já está num ambiente ali que é fora da casa dela, ela está com outras pessoas que ela não conhece, e aí a gente provoca isso, a gente faz os hackathons, a gente faz os desafios, a gente tem os Capture the Flag também, a gente vai criando várias possibilidades. O hackathon são desafios de tecnologia promovidos pelos nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, seja ele um governo, seja ele uma empresa privada, seja ele um parceiro de mídia que promove um hackathon, na maioria para deixar de legado para a sociedade, para que as pessoas estejam empolgadas em participar. Agora, se a proteção intelectual daquilo que foi criado por uma pessoa for ficar com a empresa, aí a gente já instrui até a própria empresa para que ela calibre no prêmio, para que o premiado que vai criar uma ideia gratuita para essa empresa, pelo menos seja recompensado com um prêmio que vale a pena para ele deixar aquela proteção intelectual à disposição da empresa. E aí a gente procura dar mentoria para eles, a gente procura fazer as palestras para dar conhecimento para eles, a gente faz os workshops para dar um conhecimento na prática, com mão na massa de como desenvolver aquilo, a gente procura, através das ativações dos patrocinadores, criar um engajamento maior entre eles, entre as comunidades, a própria troca entre as comunidades, a gente incentiva que as comunidades tragam conteúdos também para as próprias bancadas, para os palcos, enfim, é uma troca. A gente procura de fato hackear a educação, né? Como é que a gente mostra ali algo diferente do que vem sendo aplicado no mercado de educação, de treinamento, né? de educação de uma forma geral e mais abrangente mesmo. Fantástico. Ô, Tonico, como é que as empresas podem levar esse clima da Campus Party para dentro de casa? Olha, na verdade, assim, para dentro de casa é difícil, porque a Campus Party é um grande Open Innovation e o modelo de negócio da Campus, ele é suportado pelos patrocinadores mesmo, né? Se a gente pegasse o valor da operação e dividisse para os campuseiros pagarem, o campuseiro pagaria, sei lá, R$2.000 por ingresso, o que ia inviabilizar esse jovem de baixo poder aquisitivo tá dentro desse ambiente. E aí a parte da democratização do conhecimento que a gente proporciona, cai, né? De inovação, tecnologia, empreendedorismo, ciência. Então, quando a gente traz eles para dentro, o ingresso já vem subsidiado por esses patrocinadores que acabam se apropriando de algumas das áreas que a gente tem de conhecimento lá dentro para fazer relacionamento com essa comunidade, para dar para eles a oportunidade também. E aí também os campus, a gente tem um projeto que é o Campus Jobs, onde a gente dá mentoria para o campuseiro como ele pode ingressar numa carreira executiva também, porque ele pode querer empreender uma startup ou pode querer empreender na sua carreira executiva
dentro de uma empresa. Só que o funcionário que, sei lá, que uma Avon, Boticário, Natura quer é um tipo. Um funcionário que a Visa quer é de outro. Um funcionário que a Porto quer é de outro. Que a Accenture quer é outro tipo de funcionário. E aí a gente dá para eles mentorias, né? Que os departamentos de RH se reúnem para contar para eles, olha, qual é os hard e soft skills que a gente está procurando dentro de um funcionário, né? Será que as empresas hoje estão olhando para um currículo de universidade? Será que eles estão olhando mais para um curso profissionalizante? Será que eles estão olhando mais para um tempo de carreira em algum local? Como que ele pode pivotar também, né? Mudar a sua carreira, né? Sair, tá acostumado a trabalhar com um tipo de segmento, mudar isso. Então a gente traz esse tipo de mentoria, de conhecimento para que eles possam prosseguir na sua carreira executiva, quem não tem a sua veia empreendedora e quer trabalhar como executivo. Ou seja, também um outro caminho é as empresas mandarem os seus colaboradores para Campus Party, né? Total, porque lá é um ambiente de inovação aberta. É ali que você vai poder testar novos produtos, você vai poder fazer pesquisa e desenvolvimento. As opções de ativação que a gente tem lá dentro, elas são inúmeras, né? O céu é o limite, sempre com um lado muito lúdico ligado a isso, né? Você consegue com isso explorar mais ainda as ativações. Eu adoro criar as ativações com as empresas porque é sempre muito divertido. Você traz o conhecimento com uma visão um pouco geek da coisa, né? O campuseiro que vai na campus, ele tem um olhar muito nerd durante o dia, ele quer ficar lá ouvindo palestra, participando de workshop, participando de hackathon, de desafios, e à noite ele muda, ele vira mais um geek, né? No meu tempo era o acampamento de escoteiro, sabe? Virava aquela brincadeira saudável entre todos. Então assim, é muito engraçado porque durante o dia eles ficam bem compenetrados ali, à noite já vão mais para um lado mais de vamos fã. Jogar, vamos fazer tem coisa, o jogo, o game até tem alguns que ficam jogando durante o dia, até por conta da internet, uma super internet lá que a gente coloca, embora hoje todo mundo tenha uma internet de qualidade em casa, ou mais ou menos, hoje tem o 4G, até o 5G, né? Mas mesmo assim a internet ainda é um lado interessante para quem joga, para quem quer subir filmes ou fazer downloads de filmes, mas isso acabou, né? Ninguém mais faz download de nada, né? Tá tudo por streaming. Nem precisa, né? Graças a Deus, né, cara? Porque haja HD, cara. Eu já tenho que ficar armazenando os podcasts daqui, cara. Já tenho muito HD já. Agora, Tonico, a pergunta mais importante pra gente fechar nosso papo, que tá muito bom. Vai ter Campus Party em 2023? Vão ter 4 Campus Party em 2023. 4 Campus Party em 2023. Aonde vão ser essas 4? Olha, do dia 5 a 9 de abril, Campus Party Brasília. Do dia 7 ao dia 11 de junho, Campus Party Goiás. Do dia 25 a 30 de julho, Campus Party em São Paulo. E estamos fechando uma Campus Party no norte do Brasil em outubro. Não posso falar ainda o lugar, mas deixa o spoiler aqui. Só o pessoal acompanhar a Campus Party pelas todas as redes sociais, LinkedIn, Instagram, que com certeza o pessoal vai receber a informação, certo? É isso aí. A gente já queria ter feito uma edição lá antes da pandemia, não deu certo por conta da pandemia, mas estamos voltando. Deixa eu assinar e a gente divulga. Legal. Tonico, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado você pelo convite, pelo carinho. Uma honra. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com o nosso papo, viu? Legal, obrigado. E olha, você que nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E acompanha aí a Campus Party em todas as redes sociais para você ficar antenado em tudo o que tá acontecendo. Eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, Tonico. Valeu, Fernando.